Sexta-feira foi um bailinho na creche dos meus filhos, então eu resolvi fazer um bolo de contribuição pra lá. E a primeira coisa que eu faço já é colocar o chantilly para bater, que eu uso o 500 gramas de chantilly para 80 gramas de leite ninho, né? E a marca que eu uso é o Chantilly Amélia Supreme, que é muito bom. Aí eu já ia colocar o brigadeiro pra colar o bolinho e acontece o que aconteceu, que é estourar o saco, que, gente, é horrível quando isso acontece. Mas tudo bem, segue o baile, espalha aí o brigadeiro pra colocar o bolo, que também foi um parto pra sair dessa assadeira, mas saiu e aí tá tudo bem. Eu fiquei muito feliz porque tá muito estruturado o bolo, ficou do jeitinho que eu queria. E esse chocolate foi a cinta de contenção que eu coloquei, né? Que eu uso o Chantinache, né, que é o chocolate com chantilly. Aí eu já começo com a pré-camada para catar os farelos. E uma dica boa para quem esquenta muito a mão como eu é sempre ter uma garrafa de água gelada para você ir esfriando a mão para não derreter o chantilly. E outra coisa boa para você sempre manter o padrão de quantidade de chantilly é ir aplicando ele com o adaptador de bico, porque sempre vai ser a mesma quantidade. Depois que eu terminei, começo alisando a parte de cima e depois a lateral. Gente, vocês estão vendo, eu alisei muito pouco e o chantilly já fica muito alisadinho. Aí eu só coloco onde faltou e tiro as bolhas de ar. E já deixo ele com o topo retinho. Eu ainda estava em dúvida do que eu realmente ia fazer, se eu ia deixar ele com o topo reto ou as quinas imperfeitas, mas eu acabei optando por deixar ele retinho e já fui limpando o pratinho também. E eu tô amando fazer esse tipo de decoração com esse pincel, que fica muito lindo. Aí eu fiz o coral aí na parte de cima e já fui tingindo o chantilly das cores do carnaval, né? E conforme eu ia tingindo, eu já ia colocando num saquinho, cada cor num saquinho separado, pequenininho, né? Pra vocês vão ver aí que aí eu só deixei o bico em um saquinho específico, já com o adaptador. E fui trocando só o saquinho de dentro, que eu acho muito mais fácil de trabalhar desse jeito quando você vai usar um bico só com cores diferentes. Aí eu já começo da mais clara para mais escura, então comecei com amarelo e fui fazendo como se fosse confetinhos ao redor do bolo todo, né? Com o bico perlê, o menorzinho que eu tenho aqui. Eu não tenho numeração porque esse veio de um kit, então geralmente não tem. E fui fazendo das 3 cores no bolo inteiro. E sempre respeitando do mais claro para o mais escuro e sempre tirando a primeira parte no potinho para não misturar as cores, né, que vai sempre sobrar no bico. Aí eu já mudei o bico, que é isso que é bom de trabalhar com adaptador, e fui fazendo como se fosse aquelas serpentinas em volta do bolo, né. Aí eu fiz ao contrário, eu fui do mais escuro para o mais claro, mas reparem que não manchou absolutamente nada, porque sempre tira o excesso que fica no bico no potinho. Nem o amarelo ficou manchado, ficou todos perfeitos com as cores perfeitas. Aí tirei e fui fazer a técnica das 3 cores, que eu coloquei num saquinho, né, enrolei e mandei de volta pro saco de confeitar com um bico específico. Que aí na parte eu queria fazer esse caracol com as 3 cores, que eu achei que ficou um charme, mas teve uma partezinha aí que eu não gostei muito, né, que eu ainda preciso treinar bastante, e finalizei com granulado. Aí eu achei que tava pouco e resolvi vir com vermelhinho fazendo as mini bolinhas só pra dar um acabamento na parte de baixo do bolo, né? E fui colocando bolinha, eu já achei que tava faltando e esse foi o resultado, gente. Eu tô muito feliz com a minha evolução. Eu sei que ainda não tá perfeito, né? Como tem uma partezinha aí pequena que tá com defeito aí na parte do caracol de cima. Mas eu já tô muito feliz da minha evolução nos bolos.